lá. Live já começado. Pronto, tudo bem? Deem sinal, por favor. Olá, Yamil. Prazer. Que bom que está aqui. Que bom que vocês estão aparecendo. Podem começar a aparecer. Eu só vou começar com o público. Bom. Certo. Ok, Ami. Ok, Yamil. Deixa eu só endireitar o visual aqui. Então, temos 5. Pois então, essa é uma live muitíssimo especial. E eu quero agradecer ao pessoal do Mosesplatt pela aceitação da minha ideia e também da possibilidade de falar com o público latino-americano. Eu lamento não falar espanhol. Pois então, ótimo. Eu quero ver pessoas chegando. E isto vai ser o meu material de trabalho. Esta é a minha guitarra Telecaster, né? Na verdade não é uma guitarra feita pelo fabricante normal, que seria uma Fender, por exemplo. No entanto, é uma guitarra feita por um luthier que tem essa modificação interessante que é inspirada num violino, né, nas famílias dos violinos, né? Então, este é um workshop que é sobre técnicas estendidas na guitarra elétrica e basicamente eu vou começar a falar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho musical e também eu vou começar conversar com vocês sobre as técnicas que eu normalmente utilizo, né? Bom, eu sou George, e vocês já sabem disso, né? Mas eu comecei a de fato tocar o violão, né? O violão, né? No português, né? Mas no espanhol é guitarra, né? Mesmo, né? Desde os 14 anos e venho sendo músico a princípio sem muito compromisso, né? Mas eu só comecei a realmente me identificar como músico de fato a partir do ano de 2008, né? E desde então eu tenho feito gravações de composições minhas e eu tenho feito uma série de álbuns, né, que eu vou divulgar, né, vou colocar aqui na página para vocês darem uma olhada, né? E que bom, a Emi já está divulgando. Que massa, que massa. Bom, eu vou colocar o endereço do meu site para vocês conhecerem, né? Aqui no comentário. George Christian.
site oficial, né? Onde vocês poderão ver que eu tenho uma discografia extensa, né? Bom, eu acho que eu vou ter que interromper um pouquinho para dizer para as pessoas no meu perfil que eu estou fazendo a live no Musa Splat, certo? Joia. Live Splat first. Agora. Então, bom, eu comecei pelo violão ou melhor dizendo, guitarra acústica para quem fala espanhol. E eu tenho tocado guitarra desde os meus... desde quando eu comprei essa guitarra aqui, que foi quando mesmo? Acho que foi em 2014. Engraçado que realmente assim, a guitarra é algo que é um pouco mais recente na minha vida, no entanto... a guitarra elétrica, por assim dizer, mas a guitarra acústica tem muito mais história comigo, né, desde os 14 anos. E eu comecei pelo violão clássico através de uma influência que eu considero bastante importante, que foi a do guitarrista Steve Howe, do Yes, né? E desde então eu comecei a praticar o violão clássico, né? Eu sei ainda de alguma coisa, por exemplo. Eu posso demonstrar aqui. Inclusive, deixa eu só pôr um anúncio, um apoio. Bom, eu não vou poder tocar Bach aqui, infelizmente, mas... Pois então, começamos. Olá, para quem chegou agora, eu sou Jorge. Está sendo uma honra participar e fazer esse live, né? Um workshop sobre guitarra elétrica e técnicas estendidas para a guitarra experimental. Eu gostaria de fazer uma apresentação também, né? Eu já estava fazendo uma apresentação. Pessoal, bom, já quem tá chegando agora vai ter que... Eu posso rebobinar a fita. Bom, em primeiro lugar eu quero pedir desculpas, eu não falo espanhol. Eu não hablo espanhol, pero arrisco um pouquito. Bom, eu sou guitarrista ou violonista desde os 14 anos, mas eu só vim me descobrir como compositor a partir do ano de... eu não sei precisar bem, para ser bem sincero. Acho que desde 2002, 2003 que eu venho a compor canções. E eu comecei também fazendo improvisos também. E engraçado que esses improvisos que eu fazia ao violão ou à guitarra, eu não tinha maiores compromissos em relação a isso. Eu não sabia que eu estava fazendo improvisação livre, mas eu já estava fazendo improvisação livre sem saber o que era isso teoricamente, né? Eu só passei a conhecer a noção de improvisação livre quando eu conheci o trabalho do Derek Bailey. Para quem não sabe, é um guitarrista inglês, né, cuja formação é mais voltada para o jazz. No entanto, ele acabou conhecendo o trabalho musical do Anton Webern, por exemplo, e se inspirou a fazer um approach mais atonal de fato na guitarra. E daí o estilo de Derek Bailey é uma das coisas que eu considero fundamentais para a compreensão
da guitarra experimental, né? E é um estilo que normalmente você não vê a execução com objetos, né? Ele executa naturalmente sem usar objetos, né? No máximo só com uma palheta, né? Eu posso demonstrar aqui um pouco de como o Derek Bailey costuma fazer. Ele costuma trabalhar com harmônicos, por exemplo. Ele costuma também trabalhar com transposições, com acordes montados. E por fim, outros guitarristas eu acabei conhecendo em minhas pesquisas, né, pela internet. Bom, eu estou vendo uma pergunta, eu acho que é bacana responder. Quando você se sentiu limitado pelo violão e começou a explorar essas técnicas? Muitíssimo boa pergunta, Alejandro. Eu comecei a explorar isso desde quando eu tive curiosidade e a perceber isso em discos de rock que eu gostava, né? Tipo os do Pink Floyd, por exemplo. Eu via, por exemplo, o David Gilmour, né, fazendo coisas com o slide no Live at Pompeii, que eu achava muito interessante, que não era, por exemplo, algo que era tradicionalmente feito pelos bluesmen, né? Coisas desse tipo, né? Deixa eu mostrar aqui. E isso era interessante para mim, né? Eu realmente nunca me sentia satisfeito com a ideia. Apesar de ter uma vontade, né, de querer ser violonista clássico, né, nunca me senti muito à vontade dentro dos paradigmas do que é ser um violonista clássico, né? Mas, assim, com o passar do tempo é que eu realmente me descobri como músico. Por exemplo, eu gosto muito de tocar na posição de um violonista clássico, né? Eu gosto muito de usar um apoio, né? Eu tenho um apoio de pé, por exemplo, né? E eu gosto realmente da execução clássica, apesar de realmente me sentir constrito em relação a isso, né? Eu gosto de trabalhar as sonoridades de um modo mais espontâneo, né? Mas eu gosto antes de tudo, né? Se porventura eu quero trabalhar com guitarra experimental, eu prefiro começar pela afinação. Claro, dá para você explorar uma série de técnicas, e a literatura da guitarra já está farta e rica disso, né? No entanto, né, o que normalmente não é debatido, o que normalmente não é trabalhado é a rica história das afinações alternativas. Deixa eu mostrar essa afinação aqui. Bom, essa é uma afinação que eu criei, né? Por exemplo, temos aqui a nota Ré, temos a nota Sol. Opa, peraí. Acabei fazendo uma pequena diferença microtonal, né? Um quarto de tom acima, né? Entre esse Sol e o outro Sol. Repare que eu estou colocando a segunda corda e a quinta corda em Sol, a quarta corda e a sexta corda em Ré e a primeira corda em Fá
e a terceira em Fá. Esse acorde é um acorde de Ré menor com quarta. É um acorde que eu considero bastante característico também no meu trabalho, né? Claro que você pode criar canções, peças instrumentais com isso, né? Mas é interessante você observar um instrumento como uma forma de você modificar a sua própria visão em torno do que é o instrumento, né? Porque esse instrumento não é simplesmente o que é dado pela afinação tradicional de Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi, né? A afinação de quartas. Você pode modificá-lo da maneira que você achar mais conveniente e interessante, né? Repare que eu só usei 3 notas nessa afinação que eu coloquei aqui: Ré, Fá e Sol, né? Para quem lê cifras, D, F, G, né? Ou seja, temos a tônica, temos a terça e temos a quarta, né? E na verdade o pensamento é de um acorde menor, né? Menor com quarta. A partir do momento que eu vi, por exemplo, instrumentistas como Neil Young, como Nick Drake, John Ferry, trabalharem outros tipos de afinação na guitarra ou no violão, eu passei a ter curiosidade em relação a isso, né? E a investigação em torno de afinações alternativas tem sido um dos meus pratos preferidos. Não, o Sonic Youth também costuma fazer isso, né? É importante mencionar o Sonic Youth, né? E isso é uma... E se você parar para investigar e perceber os bluesmen dos anos 20, por exemplo, eles costumam trabalhar com afinações também distintas. O Skip James, por exemplo, trabalha com uma afinação em Ré menor, né? Uma afinação que eu considero bastante interessante. Por exemplo, ele coloca... Por sinal, isso é algo que eu adoro fazer na guitarra, né? Colocar a quarta e a sexta corda, que são as cordas dos bordões, e fazer uma espécie de drone com isso, né? Pois é. E isso é algo que eu tenho usado, né, largamente, né? Bom, mas voltando a Skip James, se não me engano, a afinação dele tem um Ré aqui na primeira corda, Lá na segunda, F ou Fá na terceira, Ré na quarta, Lá na quinta e Ré na sexta corda. E é uma afinação que eu acho bastante básica e bastante interessante, e se tornou tradicional, conhecida como Drop F, se não me engano. Não. Uma afinação em Ré menor. Enfim, a afinação é algo interessante para se perceber como você pode retrabalhar o instrumento, né, de maneira tal a criar outros tipos de sonoridades que não a tradicional, né? E você pode criar essas afinações a partir de diferentes acordes que você tem em mente, né? Desculpem os ruídos de cachorros que tem por aqui, mas é isso. Eu espero que vocês não se incomodem com os cachorros por aqui. Voltando, a partir do que você definiu como afinação, você pode pensar então nas técnicas que você costuma manusear na sua guitarra ou no seu violão, né? Como eu comecei no violão, eu gosto muito de usar os meus dedos soltos, sem
para criar de fato sensações polifônicas, né? Eu não fui um guitarrista ou violonista, por assim dizer, bastante escolado na música tradicional brasileira, na música popular brasileira. Por exemplo, assim, eu gosto da bossa nova, mas, por exemplo, da exploração dos acordes dissonantes, ou de acordes que normalmente não estão dentro dos paradigmas tonais, né, das harmonias tonais, mas que adicionam uma riqueza a mais na música, né? E eu descobri que quando você cria afinações distintas, dá para você perceber também outros tipos de acordes que você trabalha por aqui, né? Por exemplo, eu não sou muito teórico quando eu construo determinados acordes, mas quando, por exemplo, eu faço isso, você tem uma segunda menor, né? Fá, Si, não, aqui é um Lá, Sol, Lá, Ré. Você pode criar sonoridades bem diferentes trabalhando com os mesmos shapes da guitarra, por exemplo, né? Algo bem simples como isso aqui, ou então, se você tocar numa afinação tradicional, vai soar totalmente diferente, vai soar dentro dos padrões. Eu fiz um shape aqui de um Mi com quarta, sexta e sexta, né? E nona. No entanto, nessa afinação aqui, esse acorde é diferente. Ele vai se tornar um Ré com... Bom, Sol, Ré. Repare que aqui eu tenho uma quinta e aqui eu tenho também uma quinta. A partir dessa quinta eu tenho também. Eu tenho uma segunda menor aqui, né? Sol, Sol sustenido, Lá bemol, Lá bemol. Repare que eu tenho um acorde dissonante aqui, um acorde de Ré com quinta, de fato, um power chord, e uma nona menor, ou uma segunda menor, se vocês preferirem. Eu posso fazer algo assim e tornar a coisa ainda mais dissonante a partir do que eu fiz aqui. Entre a segunda corda e a terceira corda. Que intervalo é esse? Uma quarta menor. Enfim, as possibilidades são muito ricas quando você cria acordes dentro de afinações alternativas. E é interessante você notar isso. Bom, vou me debruçar aqui sobre algumas técnicas que eu costumo explorar, que não estão dentro dos livros, que você normalmente encontra nos manuais de guitarra, né? Por exemplo, se você quer trabalhar com uma sonoridade mais percussiva, você pode fazer isso, por exemplo, né? Você pode simplesmente abafar o som das cordas, né? E fazer um movimento mais ou menos como esse, que é um movimento de arpejo muito rápido, né?
Se você quiser acrescentar alguma coisa em relação a isto, por exemplo, um pedal de efeito, um delay, bom, Alejandro Rubilar está me perguntando, você pode nos dizer quais efeitos você usa para processar sua guitarra? Quais são seus favoritos? Ótimo. Bom, eu estou usando agora um predileto meu, que é um delay, um pedal delay da Behringer, né? Eu costumo trabalhar diferentes tipos de feedback, como também diferentes tipos de repetição, reiteração do feedback, do delay, por exemplo, né? 5 milissegundos, 500 milissegundos, por exemplo, ou 1000 milissegundos, né? Por exemplo, é uma repetição, é o eco, né? Delay é um efeito que eu realmente tenho uma predileção. Um outro efeito que eu normalmente utilizo é o pedal fuzz, né? Eu também estou usando uma pedaleira, uma Zoom 505-2, né? E repare que vocês estão ouvindo esse trêmulo? Tem um trêmulo aqui. Eu gosto bastante do trêmulo, né? Salve, Vitor! Salve, Gigito! Bom, tem também... Bom, o trêmulo é um efeito que eu gosto bastante, né? O delay. E tem também o fuzz. Bom, não são pedais bastante diferentes em relação a muitos outros guitarristas que costumam utilizar, né? No entanto, eles cumprem uma função para mim de modificação sonora, modificação tímbrica que eu considero bastante salutar, né? E quando você combina isso, bom, Emi está me perguntando, olá Jorge, muitas graças por transmitirmos tus conhecimentos. Tienes algum pedal que seja seu preferido? Bom, é a mesma resposta que eu estou dando ao Alejandro, né? Que é o pedal delay, né? O delay é o meu predileto, né? E você pode usar, por exemplo, esse aqui é um clássico eco, né, do rockabilly. O Vitor conhece, o Gigito sabe que eu adoro usar delay. Esse aqui é um tipo de eco que é tradicional dentro do rockabilly. E que você pode colocar dentro de um pedal, ou quer dizer, a partir de uma execução do pedal. Tem, por exemplo, outros tipos de delay que dá para você modificar, né? Isso aqui é um hold, por exemplo. Peraí.
Ah, sim, uma marca em específico. Não, assim, eu uso um pedal da Behringer, né? Acho que eu vou tentar mostrar aqui como ele é, né? Para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma modificação na câmera, não. Mas, pronto, é esse pedal aqui. É um Digital Delay BD400, né? É DD400, isso, DD400, né? Da Behringer. Esse é o meu predileto. Eu vou digitar e eu vou mostrar para vocês qual é eu posso linkar aqui, inclusive, Behringer DD400 Digital Delay. Este é o pedal que eu normalmente utilizo. Vou linkar para vocês aqui. Deixa eu ver onde eu posso fazer isso. Cadê a página da live? Pô? Tô meio perdido aqui. Pronto, eu vou colocar aqui no comentário. Sim. Lembra da técnica percussiva? Abafando a sonoridade das cordas, você pode obter essa sonoridade percussiva e combinando isso com delay é algo interessante. Obrigado, Emi. Obrigado. Bom, tappings também são interessantes de ser utilizados, né? Quando você trabalha com delay, por exemplo, né? Bom, temos aqui um tapping que, assim, eu estou tocando o tom com ambas as mãos, né? No entanto, eu posso fazer algo bastante rudimentar para quem não sabe tocar guitarra. É até interessante, por exemplo. Você usando, por exemplo, um indicador apenas. Já funciona de um modo bastante interessante, né? Trabalhando um tapping dessa maneira, combinando com um delay, fica interessantíssimo. Bom, deixa eu experimentar com a distorção então. Aí temos mais sonoridade, né? O que é que eu estou fazendo? Eu estou digitando com apenas um indicador aqui e estou movendo e estou apertando dessa maneira, tremulamente. Percebem? Né? É um efeito bastante simples, mas que é muito bacana se você trabalhar com diferentes tipos de pedais, né? Pois então, tem um efeito que eu considero bastante bacana, né, de ser trabalhado também, usando somente as mãos, né? Eu não vou ensinar técnicas tradicionais tipo harmônico artificial, já é tradicional dentro do vocabulário da guitarra, né? Mas se você, por exemplo, usar a palheta, né? Com a palheta dá para você também fazer um tapping, de fato.
isso já está bem, de uma certa maneira, na verdade é algo que já vem sendo utilizado, você trabalhar com a lateral da palheta, por exemplo, né? No entanto, se você fazer aquele mesmo processo de digitação, né, com a palheta, também pode ter uma modificação bastante presente e interessante dentro de ser trabalhado. Claro que tem um arraste, mas tem também outros tipos, né, de modificação com a palheta, né? Eu gosto de trabalhar determinados objetos na guitarra, e o meu favorito é esse aqui, o slide, né? Claro, muitos bluesmen já vêm utilizando, mas assim, um guitarrista que tem me despertado em relação a usos não tradicionais do slide é o Sonny Sharrock, né? Sonny Sharrock, por exemplo, ele já faleceu há alguns anos atrás. Ele costumava fazer vibratos bastante oscilantes, bastante agressivos, violentos também, né, pô? Isso é algo que eu considero bastante interessante, você trabalhar com a guitarra usando o slide, né? Você trabalhar trêmulo, né? Trêmulo com a palheta, né? Dessa maneira. E usar o slide. Você pode usar o slide de diferentes maneiras. Por exemplo, eu estou fazendo somente o vibrato aqui no braço do instrumento. Bom, vamos modificar com pedal fuzz. Isso é algo que eu gosto bastante de fazer, né, na execução do slide. Outra coisa que eu gosto de fazer é usá-lo como um arco, né? Isso eu descobri sozinho. Engraçado que quando eu vi isso pela primeira vez ao vivo, eu estava no Goethe Institute e quem estava executando esse tipo de manejo com o slide não era um guitarrista, mas um baixista, né? Um baixista que era Marcos Pilacas, não me lembro bem o nome dele. Foi no show do Full Blast, que é o Power Trio, né, formado por esse baixista mais o Peter Brodsman e qual é o nome do baterista? Não lembro, mas enfim, eu costumo chamar de slide vertical porque você não toca horizontalmente no braço do instrumento, mas você toca verticalmente. E você pode explorar todo o âmbito toda a tessitura da guitarra, desde as notas mais graves até as notas mais supraagudas mesmo.
Enfim, esse é um recurso que eu costumo usar bastante, né? Além dos vibratos. É claro, dá para você também usar o slide dessa maneira. Isso eu aprendi com o David Gilmour. Lembra daquela explicação? Eu acho que não, mas tudo bem. Tudo que eu fiz aqui foi simplesmente mover o tubo de cima para baixo, tremulando também. Aqui no caso, diferentemente do slide vertical, que eu uso para tocar pelo menos 2 cordas simultaneamente, aqui eu estou tocando mais de 2, né? 3 cordas, todas as cordas. A propósito, eu não cheguei a explicar, mas assim, o pedal de distorção que eu estou usando é um pedal Fuzz da Access. É um pedal barato, né, de fabricação chinesa, mas foi patenteado não, como é? É difundido comercialmente pela Janine, né, aqui no Brasil, né? Eu posso mostrar qual é esse pedal, eu vou colocá-lo aqui. Fuzz, deixa eu ver aqui. FZ110. FZ110 da Access. É este pedal Fuzz que eu costumo utilizar. Eu vou mostrar para vocês nos comentários também. Pronto. E qual é a pedaleira que eu utilizo, George? Qual é a pedaleira que você utiliza? Eu uso uma pedaleira Zoom. É um modelo bastante ultrapassado, para ser bem sincero, né? Eu tenho cogitado muito em trocar, no entanto, tem sido bastante eficiente para mim, para fazer coisas até mesmo bastante experimentais na guitarra, né? Bom, vou te mostrar aqui, eu vou linkar aqui também. Repare que todos esses efeitos que eu tenho demonstrado aqui derivam da técnica do trêmulo. E a técnica do trêmulo é o que você pode tocar desde o modo mais clássico mesmo. Usando esses 3 dedos, né? Como também dá para você usar com a palheta, de fato, né? No entanto, a forma de se executar trêmulos podem ser diferentes e múltiplas. Outros objetos que eu utilizo para modificação tímbrica. Chave de fenda. Sonic Youth faz isso, né? Pois então. Só que eu não coloco debaixo de todas as cordas, como o pessoal do Sonic Youth faz. Eu coloco tanto... Você pode escolher à vontade quais cordas você pode colocar, né? Por exemplo, eu decidi colocar a chave de fenda. Repare que essa é uma chave bastante fina, né? Eu coloquei debaixo da segunda, da quarta e da quinta corda, né? E uma coisa que eu gosto de fazer com isso, bom, normalmente eu executo assim dessa maneira, com a guitarra no meu colo, né? E usando slide também, né?
Vocês não estão vendo, mas assim, eu estou tocando o slide mais ou menos por aqui. Nessa posição anterior, essa é uma técnica que é chamada de terceira ponte. Eu criei uma terceira ponte usando uma chave de fenda. Pois então, usando o slide com essa técnica da terceira ponte, se torna bastante interessante. Se você toca com delay, por exemplo, veja só. Você pode mover também a chave de fenda dessa maneira. Aqui eu obtenho de fato uma sonoridade mais ou menos convencional pelo... No entanto, se você toca por detrás, o céu é o limite. Você pode executar dessa maneira. Claro, você pode colocar debaixo de todas as cordas, mas é muito mais interessante se você fizer isso usando um hashi, por exemplo. Um hashi, por exemplo, dá para você tocar debaixo de todas as cordas, de modo a você obter diferentes tipos de harmônicos na guitarra, né? E se você toca isso com fuzz, então, veja só como fica. Sem o delay. Você pode, obviamente, também alternar e daí, enfim, as possibilidades são bastante múltiplas. Uma coisa que eu gosto também de fazer é percutir com as cordas usando o hashi. E o slide para mudanças de alturas. Usar também como uma palheta. Um outro objeto que eu adoro utilizar é essa chave de fenda aqui. Não, chave de fenda não, pô, é chave inglesa. Enfim, vocês conhecem. Isso aqui, ó.
como um arco também. Engraçado, você poderia... O Jimmy Page consagrou o uso do arco de contrabaixo, né? Naquela música, né, Dazed and Confused. No entanto, há outros tipos de arcos que podem ser utilizados, como vocês podem ver. Se você não tem dinheiro para comprar um arco de contrabaixo, você pode usar um hashi, por exemplo. Como também pode usar uma chave de fenda, ou não é uma chave de fenda, perdão, uma chave inglesa, como essa aqui. Vamos colocar um... Bom, tem um outro efeito que eu considero meu predileto, assim, se eu quero fazer uma guitarra noise de fato, né? Que é um efeito que eu coloco a partir da própria pedaleira mesmo, né? É um efeito echo violin, né? Você pode trabalhar de diferentes maneiras, mas eu considero que o mais importante é você conquistar o seu approach pessoal de como se executar uma guitarra, né? E fazer a sua personalidade, né? Executar isso com personalidade, com paixão e com um senso de investigação que é pura e intrinsecamente seu, entendeu? Eu usei esses são os efeitos que eu considero mais convenientes e mais interessantes dentro do que eu faço musicalmente, né? Eu vou finalizar com uma improvisação curta, demonstrando tudo que eu faço, ou quase tudo que eu faço, enfim.
isso, muito obrigado a todos. Infelizmente vou ter que encerrar por aqui. Mais uma vez agradeço ao pessoal do Musiksplat. É uma grandíssima honra fazer esse trabalho. Eu espero poder ter feito um workshop que seja proveitoso para vocês. E continuem acompanhando o Oasifest, que está bastante interessante. Eu tenho acompanhado aqui, eu tenho gostado muito das apresentações. E é isso. Tchau, tchau. Até mais ver, viu? Grande abraço. Abraço desde Salvador. Tchau, tchau. Como é que eu faço aqui?